mercado da soja acelerou o movimento de baixas nesta segunda-feira e fechou o dia com mais de 1% de queda na Bolsa de Chicago. Caíram também os futuros do óleo de soja de forma bastante significativa e, claro, há mais notícias chegando em torno da guerra comercial entre China e Estados Unidos, China e Canadá e, claro, os Estados Unidos e o resto do mundo. E isso tudo é assunto para a gente tratar agora com o Ronaldo Fernandes, analista e diretor da Royal Rural, junto conosco nesse início de semana para explicar esse movimento todo. Meu amigo, seja bem-vindo, boa tarde para você. É um prazer ter você mais uma vez conosco por aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Carlinha. Prazer sempre é meu. Obrigada, Ronaldo, por aceitar o nosso convite. Meu amigo, tinha espaço para essas baixas, inclusive em dia pré-relatório do USDA da manhã, tem novo boletim mensal de oferta e demanda. O que o mercado observou para registrar essas baixas consideráveis entre os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago? Carla, embora a gente está vendo ali uma queda de 1%, é importante a gente ressaltar alguns movimentos. Primeiro, a gente está perto da liquidação do contrato março. Então, sempre que a gente tem um movimento de liquidação, é normal a gente ver mais volatilidade. Mas a gente está tendo também uma série de declarações no campo político. A gente teve retração da inflação da China, isso é um grande problema, porque o FDA estima que a China vai consumir agora, nessa temporada, 127 milhões de toneladas, contra 122 de consumo no ano passado. Então, todas as vezes que vier algum dado negativo da economia chinesa, vai colocar em dúvida se a China vai conseguir aumentar o consumo. De novo, eu falo bastante isso aqui, mas é sempre bom ressaltar, não há dúvida de que a China vai pelo menos manter o seu consumo e vai consumir muita soja. Mas o receio é que ela não consiga aumentar o seu consumo. E a gente teve, no final de semana, dado ruim da economia chinesa. De novo, a inflação caindo. Se não fosse suficiente, a gente teve uma declaração do Trump dizendo que ele acredita que os Estados Unidos vão entrar em recessão. Essa declaração, ela, claro, assusta o mercado, mas é importante a gente entender que o Trump ele está ali nos seus primeiros 100 dias de mandato. E os primeiros 100 dias de um novo governo ainda é aquele espírito de campanha, viu? Falando muito mal do antecessor, do governo anterior. E ele dizer que acredita que os Estados Unidos podem entrar numa recessão, é claro que ele vai usar isso como uma plataforma política para bater mais uma vez no Biden e nos democratas. A gente viu isso quando ele recebeu Zelensky na Casa Branca. Você não vê um presidente recebendo um outro presidente de Estado junto com o vice. É muito raro disso acontecer. Todas as vezes é só o presidente dos Estados Unidos com outro líder. A gente viu com Macron, com vários outros líderes. Dessa vez, não. Dessa vez, o J.D. Vance se juntou e o Trump e o J.D. Vance bateram no Zelensky, porque eles não estavam só tratando da guerra, eles estavam ali ainda em reflexo de campanha política, em ressaca de campanha. O Zelensky tinha ido na Pensilvânia fazer campanha para Kamala Harris. Então juntam os dois ali que estavam em campanha, mostrando que esses 100 primeiros dias é comum de política. Eles vão ficar em retóricas dizendo que ainda estão sentindo os efeitos da má gestão anterior. Mas o mercado não viu só desse lado. O mercado entendeu que, de fato, a economia americana está sofrendo, a inflação está muito alta e a recessão pode ser uma possibilidade agora com o reforço das falas do próprio presidente. Então a gente vê o petróleo caindo mais de 1%, a gente vê Chicago caindo mais de 1%, o óleo de soja sentindo vários efeitos, tanto dessa fala, tanto da queda do petróleo, como das guerras tarifárias com o Canadá. O Canadá está lutando em duas frentes, ele luta numa guerra tarifária com os Estados Unidos, luta numa guerra tarifária com a China. Então, por mais que a gente está vendo, para te devolver, Carla, um movimento de 1%, que é considerável, eu acho que é até brando, viu? A gente poderia ter visto quedas maiores. Quando a gente teve a guerra comercial em 2018, a queda em Chicago foi avassaladora. E a gente está vendo quedas pontuais. Chicago está resistindo nesses $10 por bushel. Então, eu não acredito que está sendo precificado todo o efeito de guerra ainda não, Carla. Então, Bom, vamos então por partes. Temos ainda esse espaço para precificar essa condição da guerra tarifária. Esse é um ponto. E aí eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre os óleos vegetais, Ronaldo, com essa queda forte e essa taxação da China sobre produtos agrícolas canadenses, em especial o óleo de canola, por exemplo, o óleo de colza, entrou nesse balaio das tarifações. E de outro lado, nós temos ainda alguns cenários positivos para o mercado da soja, certo? A gente tem
alguns limitadores das baixas por ali. Eu queria saber se eles estão conectados, inclusive, com o novo boletim mensal de oferta e demanda que o USDA traz amanhã. O mercado está esperando que esse novo quadro de oferta e demanda não venha tão baixista para a soja, não. Espera até que ele venha reduzindo os estoques finais, mantenha ali quase que inalterado o Brasil e a Argentina, mas no frigir dos ovos ali não é um relatório, não se espera que venha um relatório baixista. Venha mais para neutralidade e talvez até altista. O fato é que agora a gente está tendo uma série de eventos, tanto políticos, e é importante a gente lembrar que nós também estamos em movimento de pré-plantio. E quando os Estados Unidos vai começar a plantar uma especulação exagerada do tamanho da área, da produtividade. Eu costumo dizer que o FDA mata a sede do mercado com água de hidrante. Ele não mata a sede, ele afoga o mercado. Porque você tem uma especulação de área plantada, né, em fevereiro, depois você tem intenção de plantio em março, isso vai ser definido de fato só em junho com a área plantada. Então a gente está entrando nessa fase especulativa, é muito normal esperar volatilidade absurdas para Chicago, só que o ponto que você está colocando, Carla, e eu acho que é o ponto fundamental, é que todos os fatos que a gente está vendo já deveriam ter jogado Chicago para baixo de $10 e não jogaram. Então eu acho que Chicago está resistindo nesses pontos. Não acredito que guerra comercial ainda está precificada, pelo contrário, nós temos de um lado uma economia de um gigante que são os Estados Unidos, beirando a recessão, o próprio presidente repetindo isso várias vezes. É um recado claro de que os Estados Unidos não pode e não aguenta uma guerra tarifária por muito tempo. Do outro lado, nós temos um outro gigante, a China, o principal comprador de soja do mundo, com a inflação caindo, entrando em deflação mais uma vez. É o mesmo recado, a China também não aguenta uma guerra tarifária por muito tempo. A China não está lutando só contra os Estados Unidos, está lutando contra o Canadá, como se colocou as taxações sobre óleo de colza, canola, 100% de tarifas contra o Canadá, também está tarifando a Europa em vários outros produtos, e a China também não vai aguentar uma tarifa por muito tempo. Logo se entende que essas tarifas são retóricas e ferramentas para se costurar um acordo. E é isso que o mercado espera, um acordo que ele não seja um acordo simples, mas um acordo impactante, robusto. O próprio Trump disse isso várias vezes, não teve um acordo ainda porque a gente está esperando um acordo forte. E caso saia um acordo entre China e os Estados Unidos, o reflexo é óbvio, alta para Chicago. Então a gente tem que segregar, Carla, a realidade do preço da soja no Brasil para a realidade do preço da soja para o produtor americano, que é a Bolsa de Chicago. Chicago caindo agora não necessariamente quer dizer queda para preço de soja no Brasil, ao contrário. Chicago caindo está tirando o interesse da soja dos Estados Unidos, mas adiciona prêmio para o Brasil, porque a China está com seus estoques super baixos, sobretudo de farelo. É normal para o período, os estoques da China costumam cair realmente, tem o pico de queda em março, é de março em diante que esses volumes começam a engrenar, começam a ganhar força, só que a China está colocando cada vez mais restrições no desembarque dos navios. Então, a soja que sai do Brasil hoje, ela demorava 40, 50 dias para chegar nos Estados, para descarregar na China, chegar nas fábricas chinesas, está demorando muito mais. Então, o que a gente está sentindo hoje é o apetite do comprador chinês. A gente ainda não está sentindo guerra comercial. E esse é um problema, porque se fosse em outro período, a guerra comercial ia fazer o chinês olhar para o Brasil para um momento que ele estaria comprando dos Estados Unidos. Agora não. O chinês está comprando do Brasil do momento que ele já compra do Brasil. E aí, quando chegar o momento que ele vai comprar dos Estados Unidos, o que se espera é que eles não estejam em guerra mais, é que eles já estejam em acordo. Então a China vai comprar soja americana. E é isso que está sustentando Chicago na casa dos 10. E é isso que ameaça o preço da soja no Brasil, talvez ali para o segundo semestre. Então agora a gente tem uma janela de oportunidade muito boa, em plena colheita, se cerca de 60% de soja colhida, a gente tem um line-up para março nomeando 15 milhões de toneladas, a China com 8 milhões de toneladas, a gente viu um line-up de fevereiro ser bem desidratado porque não tinha capacidade de entrega, a gente não conseguiu entregar. Então a gente tem apetite do comprador internacional, mas logo quando passar esse movimento que é sazonal, a China com tarifa ou sem tarifa, vai olhar para a soja americana.
Então, são movimentos de oportunidade que a gente tem. Eu disparei a falar aqui, né? Disse que ia te entregar e emendei aqui. Imagina. Agora eu te devolvo, Carlinhos. Imagina, você está em casa. E essa reação do mercado, principalmente no final da última semana, né, Ronaldo, ela chamou bastante atenção. Os efeitos da guerra comercial, eles têm sido um pouco diferentes dos observados no governo Trump 1. Nós temos visto um mercado que talvez estivesse mais preparado para receber essas notícias e uma China, principalmente, também preparada para receber essas notícias e vem agindo diferente, com uma negociação talvez até um pouco mais endurecida. Isso está sendo observado também pelos traders lá em Chicago? Está observado, se monitora isso com bastante ansiedade, mas eu não acredito que está no preço não, cara. Quando houve a guerra comercial em 2018, a taxa da China foi em 25% contra os Estados Unidos e Chicago perdeu 25% de preço. Foi o melhor dos mundos para o produtor brasileiro, não para a indústria. Para o produtor foi lindo, porque ele estava vendido em Chicago e não tinha travado a sua soja física. E aí Chicago derreteu e quando ele foi travar a soja física, os prêmios estavam lá nas alturas, 300 dólares por bushel o prêmio para aglutinar ali no preço que Chicago estava. Então ele ganhou tanto na queda de Chicago quanto no prêmio na venda do preço físico. Esse ano a gente não está vendo esse mesmo movimento. Chicago está se sustentando ali na casa dos 10. E não é o mesmo período que a gente está vendo essa guerra. A gente está num período de especulação para desenvolvimento de safra. O Brasil está colhendo uma safra que teve um sofrimento, uma quebra muito grande no Rio Grande do Sul. A Argentina está com seu desenvolvimento passando ali por vários perrengues climáticos, mas por outro lado, se está vendo o centro-oeste, o norte do Brasil ter compensado o que a Argentina pode quebrar ou que o Rio Grande do Sul quebrou, pelo menos é isso que o mercado acredita, uma safra estipulada pelas trades, não é nem número só da Royal Rural ou de qualquer consultoria, e eu estou aqui ignorando o número da Conab agora, mas o que repercute lá fora para as trades das multinacionais são em torno de 173 a 174 milhões de toneladas da soja brasileira. E agora a gente vai começar, como a gente estava conversando, essa especulação do tamanho da área dos Estados Unidos. Sim. Então, é um movimento natural, onde a Bolsa vai sentir muita oscilação. Eu até brinco com os amigos que fazem especulação em Chicago, falo, olha, em movimento de início de plantio, desenvolvimento de plantio, é bom estar fora de Bolsa ou aliviar a mão, porque mapa climático vai fazer muita oscilação. E esse ano tem um fator adicional, que é a geopolítica. O Trump, ele está no seu último mandato. O presidente dos Estados Unidos não é igual no Brasil, que pode ficar 2 anos seguidos e ficar voltando quando quer. Lá são 2 anos, independente se é seguido ou não. Então o Trump, ele quer deixar o seu legado. Tanto que ele está se associando ao Elon Musk, está entre as pautas dos 100 primeiros dias um plano de desenvolvimento junto com a SpaceX para mandar humanos para Marte. Olha para você ver o tamanho da robustez do projeto que ele está tendo. Sim. Já ter gente indo para Marte. Então o Trump ele quer deixar o seu legado. E um dos seus legados é o protecionismo da indústria americana, que é o seu logo, né, o seu slogan de campanha, tornar os Estados Unidos grande de novo. Para isso, os 100 primeiros dias vão ser bastante turbulentos. Para o nosso azar, é o movimento de plantio dos Estados Unidos. Não acredito que isso vai impactar na decisão diária do produtor. O produtor, acredito que vai tomar a sua decisão pela relação de troca que ele sempre fez ali, soja e milho. A gente sempre teve um histórico que abaixo de 2,3 beneficia a soja, ou beneficia o milho, acima beneficia a soja. Acredito que o produtor vai mais por esse lado de custo. Mas o mercado, ele não vai olhar só esse fator que eu acho que pesa mais. O mercado vai ficar tentando especular. E isso vai ter um reflexo na bolsa. Então eu não acredito, eu não vejo Chicago agora vindo muito abaixo dos 10, vai vir 9,8, como está agora, março, 9,9, vai tentar alguma coisa perto disso, mas sempre ali circundando os 10, perto dos 10. Agora, saindo um acordo, China e os Estados Unidos, Chicago vai querer, na verdade, voltar para os 11, e isso pode ser ruim para o Brasil. Então, Chicago caindo agora não é notícia ruim para o produtor brasileiro, mas um acordo saindo, obviamente, é ruim. Então, talvez é a hora do produtor ficar atento se as oportunidades.
a gente teve um probleminha de conexão com o Ronaldo Fernandes e ele falava justamente sobre como este tem sido um mercado, um momento oportuno para o produtor brasileiro no mercado de soja, justamente por conta dessas reações do próprio mercado, que talvez não estivessem sendo esperadas diante de uma intensificação da guerra comercial, principalmente China e Estados Unidos. Ah, desculpe, Ronaldo. Ah, sim. Acho que a gente está recuperando a nossa conexão com o Ronaldo Fernandes, mas justamente ele então trazia esse sentimento que para o mercado brasileiro ainda é de oportunidades. Saindo um acordo entre China e Estados Unidos, nós vamos ver um outro cenário. E isso pode acontecer no momento de plena volatilidade para Chicago, quando nós observarmos, melhor dizendo, a construção da safra 2025-26 dos Estados Unidos. Agora, a principal atenção do mercado está sobre, naturalmente, a discussão da área. Vai ter mais milho, menos soja, o que se trouxe no Outlook Forum vai ser confirmado. Então, tudo isso pode acontecer durante essas definições, essa possibilidade de acordo ou não. Mas até este momento tem sido, portanto, oportuno esse momento para o mercado brasileiro. Ronaldo, você já nos ouve novamente, certo? Não, ainda não. Mas, enfim, agora, sim. Tá um pouquinho, a gente está ouvindo o Ronaldo, mas está um pouquinho travada a conexão com ele. Vamos fazer o seguinte, até estabelecer, vamos checar as cotações na Bolsa de Chicago, para na sequência a gente falar um pouquinho sobre o mercado interno, como é que hoje começou a semana para a nossa formação de preços e negócios aqui no Brasil. Vamos ver os preços na tela para você acompanhar. Monitorando todas as informações e a gente conclui por aqui o nosso boletim. Eu vou até abrir aqui a nossa tela de cotações no mercado interno para a gente saber como é que vai concluindo a segunda-feira. Lembrando que na semana passada, segundo um levantamento da Brandalise Consulting, o Brasil comercializou entre 3 e 4 milhões de toneladas de soja, número bastante robusto, uma das melhores semanas desse início de 2025, justamente por conta dessa reação inesperada do mercado, com boas altas na Bolsa de Chicago e, claro, um rally importante dos nossos prêmios. Aliás, complementando essa informação, a entrevista de hoje de Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities, se focou muito nessa condição dos prêmios. Os prêmios estão no momento de estarem bastante altos, fortalecidos, no momento atípico disso acontecer, justamente em função da entrada da nossa safra, pico de safra, então deveríamos ter uma pressão sobre os prêmios, não acontece, principalmente por conta da logística. É uma demanda que já vinha sendo esperada, mas a nossa logística está esgotada. Nós estamos com imagens que são estarrecedoras por mais uma safra, nós temos que viver essa situação. Então, congestionamento de caminhões nos portos, as estradas em má conservação, enfim, um descaso com a nossa logística, infelizmente, e o produtor pagando essa conta, como sempre acontece. Então, para a gente fechar,
temos aqui algumas referências do nosso mercado físico. Hoje os preços fecharam o dia ou em queda, acompanhando as baixas em Chicago e apesar da alta do dólar, ou estáveis no interior do país e também nos portos. Nos portos, nós tivemos estabilidade para as principais referências acompanhadas aqui pela nossa equipe de cotações. Então, nós temos para o Porto de Paranaguá no disponível R$ 134,00, para o mês de abril R$ 135,00 por saca. Mesma situação para o Porto de Rio Grande, 134 no disponível, 135 para abril, e Porto de Santos, março-abril, R$ 134,00 por saca. Quando a gente olha para os preços mais alongados, segundo semestre principalmente, a gente tem um pouquinho a mais nesses preços, justamente em função ali de passado esse pico da safra. E para finalizar, o dólar vai caminhando para fechar a segunda-feira com mais de 1% de alta, recuperando os 5,80, se aproximando dos 5,90 de novo. Nesse momento, R$ 5,86 a moeda americana frente à brasileira. A gente vai concluindo por aqui este boletim do mercado da soja, garantindo que você continue conosco, seguindo a nossa programação. Já já tem o fechamento de mercado com o Alexander Horta e hoje é dia de Conexão Campo Cidade, com um timaço de feras do agronegócio, te trazendo os assuntos de maior relevância do nosso setor, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Nós voltamos a nos encontrar amanhã no Bom Dia Agronegócio a partir das 8 horas da manhã. Estou te esperando. Até lá, bom descanso para você. Até mais.